De um lado, Nenê, 41 anos, líder em assistência do Vasco nas duas últimas temporadas, principalmente esse ano. Do outro lado, Alex Teixeira, 32 anos, cria do Vasco, se destacou bastante na única virada que o Vasco fez esse ano contra o Operário quando venceu por 3-2. Quem você escolheria para ser o meia do Vasco nesse jogo contra o Sport? Confere só, porque a gente vai falar muito sobre isso nesse Bom Dia Gigante. Solta a vinheta! Salve galera! Passando por aqui para dar mais um recado da Bet7k. Como é de conhecimento geral, a Bet7k até R$ 1.200 de bonificação na sua primeira entrada. Trabalha também com cash out, ou seja, você pode assegurar o seu ganho mesmo antes de terminar o evento que você fez a aposta, ou até mesmo para prevenir aí possíveis perdas. São mais de 30 esportes dentro do site da Bet7k que você pode ficar acompanhando simultaneamente. E não esqueçamos também do cassino. São mais de 100 jogos online que você tem a possibilidade aí com a Bet7k. Ou seja, pensou apostas, pensou Bet7k. Bom dia, muito bom dia para você ligado nesse Bom Dia Gigante nessa sexta-feira. Entra a hashtag Sextou. Vamos falar muito sobre a partida de domingo, Vasco Sport, 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mas antes eu peço para você aqueles pedidos de sempre, que é importante. Estamos quase chegando a 189 mil inscritos e eu conto com a sua ajuda. Você que não é inscrito, se inscreva no canal, acione o sininho das notificações. Você que já é inscrito, então deixa o like nesse vídeo e compartilhe. É só copiar o link e joga lá nos seus grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, avisa para todo mundo que o Bom Dia Gigante já está no ar. E o Vasco faz hoje o penúltimo treinamento antes da partida de domingo contra o Sport, Ilha do Retiro, 4 horas da tarde, partida muito importante para o Vasco, que pode definir inclusive o acesso praticamente do clube à Série A do ano que vem. Mas para isso o Vasco tem trabalhado muito, a gente vai falar muito sobre o provável time do Vasco, mas antes falar sobre a 35ª rodada, que teve partida ontem. Você está vendo aí na tela o empate entre Operário e Brusque em 0-0. Além dessa partida, hoje vamos ter mais 3 jogos. Você também está vendo aí na tela CSA e Londrina às 7 da noite, partida importante para o Vasco, já que o Londrina também está na briga. Vila Nova e Cruzeiro às 8h30 da noite em Goiás, e também vamos ter Novo Horizontino e Náutico às 9h30 da noite no interior de São Paulo. A classificação do Campeonato Brasileiro da Série B está assim, você está vendo aí na tela, o Cruzeiro líder da competição, já campeão, com 72 pontos, o Grêmio segundo com 57, Bahia terceiro com 56, Vasco quarto com 55. Na quinta colocação, o Sampaio Corrêa, que já jogou na rodada, com 52 pontos, mesma pontuação do Sport, em sexto, mas com um jogo a menos. O Ituano é o sétimo com 51 e o Criciúma o oitavo com 49 pontos. Pelo menos são esses times que ainda praticamente brigam com o Vasco ali por vagas nessa Série A do ano que vem. A gente vai falar muito sobre essa questão do provável time do Vasco, mas um jogador vem se destacando bastante nesse time titular do Vasco nas últimas partidas, que é o jovem Marlon Gomes. Jogador que vem da base do Vasco, é um jogador polivalente, pode jogar como volante, como meia, como atacante e até como lateral, como aconteceu em algumas oportunidades na base do Vasco. E Marlon Gomes fala sobre essa questão do momento dele de titular do Vasco, ele que jogou esse ano pela Copinha com o time sub-20 e agora é titular do Vasco, Marlon Gomes, aqui nesse Bom Dia Gigante. Irmão, a gente sabemos que nossa carreira acontece tudo muito rápido. No começo do ano eu estava na Copinha, com o sub-20, com o Figueiredo, com o Andrei, e até então não tinha tanto nome, mas a torcida já conhecia um pouco pelo que eu vinha fazendo no sub-20. Eu sabia que uma hora eu ia ter minha oportunidade e vim me preparando bem. Graças a Deus ocorreu tudo bem, fiz minha transição, uma transição boa. Cheguei aqui, consegui impor meu futebol, deu tudo certo, vem dando tudo certo, graças a Deus, e agora é só manter e rumo à Série A, se Deus quiser. E Marlon Gomes agora fala sobre essa questão de quando estava na base, olhava alguns jogadores que já tinham subido da própria base para o time profissional, se ele se espelhava em alguém e como é que está esse momento para ele. Lógico, quando eu cheguei aqui no profissional, até conversei com o PEC,
eu e Andrei falava que quando a gente era mais novo e ele já estava aqui no profissional jogando, a gente se espelhava muito nele, por ser um amigo nosso e estar jogando aqui no profissional. Mas tem outros, entre o DG, o Matheus Vital também. E o Vasco é conhecido assim por utilizar muito a base. Na base a gente já vinha fazendo um trabalho excepcional. Na época o Carlos Brasil também era da base junto com a gente. Então o trabalho da base já vinha sendo bem feito. E só demos continuidade no trabalho e hoje aqui no profissional está dando tudo certo também, graças a Deus. E antes de falar do provável time do Vasco, vamos às informações do nosso adversário. E quem fala do esporte é meu parceiro Pedro Maranhão, do canal NE45, lá do Recife. Fala aí, Pedro, conta pra gente os detalhes do esporte. Fala pessoal, aqui é o Pedro Maranhão, setorista do esporte no NE45, e eu tô aqui para falar um pouco sobre a preparação, do esporte para essa partida decisiva contra o Vasco. Casa cheia, já é algo esperado aí por todo mundo, Oficialmente aí mais de 10 mil ingressos já foram vendidos. Existe a expectativa aí de que todos os ingressos já tenham sido esgotados, ou próximo disso. Não houve mais uma atualização em relação à quantidade de venda de ingressos, mas a expectativa é para um público muito bom, porque esse jogo merece, Um jogo muito interessante aí para as pretensões de ambas as equipes no decorrer aí da Série B. E o Sport, em relação ao time, deve manter o mesmo que ganhou do Cruzeiro. Não devemos ter grandes novidades aí, além dos retornos de Sabino, que deve voltar aí para a zaga, o Sander, que deve voltar para a lateral esquerda, e o Gustavo Coutinho, que deve voltar para o ataque. Então, as novidades, vamos dizer assim, para o torcedor do Vasco, para o torcedor do Sport, não são tão novidades assim. São esses 3 retornos de atletas que já vinham sendo titulares aí no decorrer da Série B. Então a expectativa é boa para essa partida. O torcedor do Sport está muito esperançoso, Teve até a divulgação aí de que um cartomante, um negócio diferente aí, tinha dito que a expectativa era de que o Sport tinha uma tendência melhor, para ganhar ou empatar. E deu uma balançada aí no Twitter, a torcida do Vasco, do Sport, ficou comentando aí nessa resenha. Mas vamos esperar, para ver o que vai acontecer no domingo. Então, bom jogo aí para todo mundo que está acompanhando. Agradecer mais uma vez aí a possibilidade, de estar aqui falando para o torcedor do Vasco. Um abraço e que vença o melhor. Eu sei que o jogo é só no domingo, mas a ansiedade é muito grande. E eu quero perguntar hoje, sexta-feira, a você que está aí do outro lado. Qual é o seu palpite para esse jogo Sport e Vasco, 4 horas da tarde, no domingo na Ilha do Retiro? Eu fiz essa pergunta a 5 membros do canal Atenção Vascaínos que participam no nosso grupo de Telegram. Você que quiser participar, faz o seguinte, seja membro do canal Atenção Vascaínos, aqui embaixo tem um botãozinho, você clica, seja membro, a partir do segundo plano, você entra no nosso grupo de Telegram, basta preencher o formulário lá na abinha Comunidade, aqui no nosso YouTube, e você vai ter os seus dados lá. A gente vai poder pegar o seu acesso ao seu telefone e colocá-lo no nosso grupo de Telegram. É importante você participar de outras situações, assim como o palpite do AV, tem outros quadros, outras lives aqui no canal Atenção Vascaínos, então é importante você ser membro. E a galera agora dá o seu palpite para Vasco Sport no domingo na Ilha do Retiro. Confere só. Fala galera do canal Atenção Vascaínos, meu palpite para o jogo de domingo é Vasco 2, Sport 1, gols de Marlon Gomes e Andrei. Saudações vascaínas, rumo à Série A, bora Vasco! Fala Emerson, prazer estar aqui. Então, meu palpite para o jogo de domingo contra o Sport vai ser 3-2 pro Vascão, vai ser um jogo pegado. Se o Sport tem alguma chance ainda é vencer no Vasco, e eles vão vir com tudo para cima do Vasco. E eu acredito que o Jorginho vai entender isso e vai saber encaixar totalmente os contra-ataques aí, e vai dar bom pro Vasco. 3-2 aí, viu? Valeu! Muito bom dia, atenção vascaínos, passando aqui para deixar meu palpite no jogo de domingo. Jogo difícil, mas acredito na vitória, acredito que essa fase final aí a gente vai levar.
1-0 Vasco. Figueiredo, aquele chutaço de fora da área. Valeu! Bom dia, galera. Domingo, Sport Vasco. O Sport vai pressionar o jogo inteiro, aquele sufoco aos 41 do segundo tempo. Figueiredo chuta de fora da área, bate na trave e entra. E aquela loucura, torcedor desmaiando, acordando, e vai ser uma alegria danada. Bom dia, Emerson. Meu placar para domingo é 3-2 Vasco. Gols de Andrei, Figueiredo e Ignaldo. Vai ser no sofrimento, mas nós vamos ganhar esse jogo para alavancar essa subida aí, se Deus quiser. Valeu, abraço. E agora, aquele quadro, notícias rápidas e diretas aqui dentro do Bom Dia Gigante. E já tem a arbitragem para esse jogo Vasco Sport, foi definida ontem pela CBF e quem vai apitar o jogo é Rafael Cláudio de São Paulo. Quem vai ficar no VAR é Rodrigo Guarizo do Amaral, ele que tem uma série de jogos polêmicos quando é VAR no Vasco, mas esse ano foi 5 vezes VAR, além desse jogo contra o Sport, e pelo menos não teve nenhum tipo de problema. Foram 3 vitórias do Vasco e 2 derrotas, mas pelo menos não teve nenhum lance capital em relação a Rodrigo Guarizo no VAR, mas a gente tem que ficar de olho que essa arbitragem é bem polêmica. E vai ter transmissão para todo o Brasil desse jogo Vasco Sport. A TV Globo vai transmitir para quase todo o país, mas também o Sport TV e o Premier também vão transmitir esse jogo para todo o Brasil, para quem tem esses canais fechados. E outra informação importante, o time sub-17 do Vasco, primeiro jogo pelas quartas de final do Campeonato Brasileiro da categoria, perdeu ontem em Porto Alegre para o Grêmio por 2-0, um placar muito mentiroso. O time sub-17 foi muito perigoso, jogou 3 bolas na trave, mas não conseguiu fazer um gol no time do Grêmio. O jogo da volta será em São Januário, na próxima quarta-feira, às 3h45 da tarde, e o Vasco precisa de 2 ou 3 gols para poder conseguir a classificação. Se for 2 gols, vai para os pênaltis, e 3 gols consegue a classificação. Eu aposto muito nesse time porque tem muita vantagem e tem um time muito melhor do que o Grêmio e pode sim fazer o placar mais elástico jogando no Rio de Janeiro. Quer dar um presente para sua mulher ou para seu marido? Precisa de um perfume? E se seu relógio dá problema? Vá na loja Pompadour, Shopping Barra Square 3555, lojas 120 e 121, Bloco 1, Barra da Tijuca, Zona Oeste, Rio de Janeiro. As melhores marcas da perfumaria importada, grande variedade de relógios importados e nacionais, relojoeiro no local, troca de bateria e pulseira, conserto de todas as marcas de relógio, joias, ouro 18 quilates. Pompadour, atendendo você com brilho e pontualidade. E falando agora sobre o provável time do Vasco para esse jogo contra o Sport, o técnico Jorginho vem trabalhando muito nos treinamentos, mas vem fazendo mistério principalmente na questão da lateral direita, já que não vai poder contar com o Léo Matos, mas principalmente no meio-campo. Até porque o provável time do Vasco deve ser o seguinte: Thiago Rodrigues no gol, tem a possibilidade do Miranda ou até o Boza jogar na lateral direita, e aí se o Boza for lateral direito, o Quinteiro entra na zaga junto com o Anderson Conceição. Se não, o próprio Boza continua por ali. O Edmar deve ser o lateral esquerdo. No meio-campo, Yuri Lara, Andrei Santos e Marlon Gomes. E aí, uma dúvida: Nenê ou Alex Teixeira? E também vão jogar mais à frente Ignaldo e Figueiredo. E essa dúvida sobre o meia de articulação do Vasco é uma situação muito complexa. E eu fiz essa pergunta para 3 caras que acompanham muito o Vasco durante toda a temporada. E eles vão responder aqui nesse Bom Dia Gigante sobre quem eles escalariam, Nenê ou Alex Teixeira, para esse jogo contra o Sport. Dá só uma conferida. Olha, como acredito que toda a torcida vascaína ficou bem surpreso com a atuação do Alex no jogo contra o Operário. E não só por causa dos 2 gols, não. Acho que ele entrou bem, criando boas jogadas. Agora, apesar disso, eu ainda iria com o Nenê, né? Se o Nenê viajar para o Recife, eu entraria com o Nenê, né? A menos que seja uma questão estratégica, deixar ele no Rio sendo poupado, aí tudo bem. Se não, eu entraria com o Nenê mesmo. Acho que fez uma partida interessante também no último jogo, né? E entraria com o Alex no segundo tempo para ver, né? Porque um jogo só é pouco para dar titularidade. Então, entraria com o Alex no segundo tempo. Se ele fizer um bom jogo, aí sim eu pensaria nele para ser o titular para a partida contra o Criciúma. Mas o mais importante é que a gente vai conseguir voltar com pelo menos um pontinho lá de Pernambuco e vamos aí firmar a nossa volta para a primeira divisão. Beleza? Um beijo, um abraço para todo mundo aí do Atenção Vascaínos e a gente vai se falando.
Fala aí, Emerson, meu querido, tudo bem? Bom dia aí pra audiência do canal Atenção Vascaínos. Vamos lá, Nenê ou Alex Teixeira? Eu até abordei isso no meu canal também. Eu, Juninho, iria de Alex Teixeira. Eu acho que o Vasco precisa de um pouco mais de velocidade nesse jogo, né? Para alguém que distribua ali os passes com mais rapidez. E o Alex Teixeira, no jogo contra o Operário, nesse estádio aqui, tô até assistindo o Operário e Brusque aqui agora. O Alex Teixeira nesse estádio aí no segundo tempo, quando ele entrou, ele distribuiu bem as jogadas, se destacou pelos 2 gols, né? Mas quando a bola chegava nele, ele conseguia abrir um lance ali, abrir a defesa do Operário, enfim, dá mais dinamismo, né? Para o jogo do Vasco. O Nenê acaba prendendo um pouco mais a bola. Então, eu iria de Alex Teixeira, mas sinceramente, eu acho que o Jorginho vai de Nenê e vai deixar o Teixeira pro segundo tempo. Quero saber a opinião da galera, hein? Deixa nos comentários. Tamo junto e saudações vascaínas. Bom dia, Emerson. Bom dia para todo mundo ligado aí no Atenção Vascaínos. Povo que pinta também lá pela live do Portão 9. Enfim, estamos em casa. Um abraço para geral. Nenê ou Alex Teixeira? Pô, tu me pergunta isso antes do jogo contra o Operário e era mais fácil de responder, né? Alex não tinha feito um bom jogo, mas de repente aparece o jogador decisivo que todo mundo estava esperando. Ganhou muita moral com a torcida, tenho certeza que com o Jorginho também, e criou a expectativa desse jogador aparecer mais vezes, né? Mas, ó, Vasco e Novo Horizontino, me parece que o Nenê volta a fazer uma boa partida com o que se pode esperar do Nenê. Perigo na bola parada, funcionou melhor ali com aquela escalação, a molecada correndo, aquele carrossel de correria ao redor do Nenê, o Nenê ali como um peão, me pareceu que funcionou um pouquinho melhor, saiu a assistência dele, podia ter saído mais de uma, enfim, difícil a pergunta, eu vou ficar em cima do muro, Emerson, e vou fazer mais ou menos o que o Jorginho tem feito. Primeiro tempo para um, segundo tempo para outro. Por antiguidade, eu boto o Nenê, segundo tempo para o Alex Teixeira, para ele acabar com o jogo. Mas, ó, fica esperto, hein? Porque se rolar improviso lá atrás, de repente pintar um Figueiredo na lateral direita, pode ser que ele invente os 2 de titular. E aí não, né, meu camarada? Aí não. Tava bonita aquela escalação com toda a garotada em campo. Acho que tem que seguir nessa toada. Um abraço, Emerson. Domingão, galera. Domingão. Tamo junto. E ainda nessa polêmica se escala Nenê ou Alex Teixeira, eu vou trazer novamente Marlon Gomes, que vai falar sobre as características dos dois, o que seria melhor para ele como Marlon Gomes jogando no meio-campo, com o Nenê ou Alex Teixeira. Fala pra gente, Marlon Gomes. É muito bom ter jogadores experientes assim como o Alex e o Nenê também. E eu sou um cara que tem uma mobilidade muito boa para jogar tanto no meio como em outras posições, como na ponta também. E a diferença ali é pouca, o Alex me ajuda muito também, e o Nenê com os passes maestros que ele tem ali, a visão de jogo também ajuda muito a gente ali na parte da frente. E você, torcedor, quem você escalaria nesse meio-campo? Nenê ou Alex Teixeira? Essa pergunta é importante, eu quero saber a sua opinião. Comenta aqui embaixo, participe com a gente aqui desse Bom Dia Gigante. E você que ainda não é inscrito no canal, seja muito bem-vindo, inscreva-se no canal, acione o sininho das notificações e sempre deixe o like nesse vídeo e compartilhe, coloca lá nos seus grupos da faculdade, da família, dos amigos, dos inimigos, de todo mundo, dos vizinhos, mas avisa para todo mundo que o Bom Dia Gigante já está no ar. E hoje, sexta-feira, não tem Boletim AV, mas tem AV News ao vivo, 9h30 da noite, com muitas informações que o Flávio Dias vai trazer aqui no canal Atenção Vascaínos. Você que ainda não conhece, tem também o nosso segundo canal, o AV+, o card está passando aqui em cima, tem também o nosso site atençãovascaínos.com.br e as nossas redes sociais, que é o mesmo endereço, @avascaínos, Twitter, Facebook, Instagram, a gente também dá sempre muita informação por lá. Grande abraço, ótima sexta-feira, sábado, véspera de jogo, e no domingo a bola rola para Vasco Esporte, se Deus quiser, com vitória do Vasco. Tamo junto, grande abraço, valeu, fui!